Laís Anjos aqui falando. É um prazer ter vocês aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa Masterclass Laís Anjos, o número 6 já, o sexto episódio. E o tema de hoje é a sacada para se manter consistente e vender todos os dias. Então, galera, eu quero aqui dizer para você que esse projeto do Masterclass Laís Anjos tem o benefício de discutirmos estratégias de marketing digital que você, aplicando, pode faturar acima de R$6.000 a mais daquilo que você já ganha. Isso porque são técnicas que já foram aplicadas com os meus mentorados, com resultados comprovados. Então, sejam muito bem-vindos. Então, já pode ir deixando um oi aqui para mim, o nome de vocês, tá joia? E eu já vou dar continuidade aqui para a nossa live. Gente, eu venho aqui hoje falar um pouquinho a respeito de consistência de posts. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, muitos mentorados, que às vezes eles têm essa dificuldade e eles ficam inseguros ou não sabem o que postar, não sabem o que fazer, não têm ideias, não conseguem manter uma consistência. E aí, como é que você vai conseguir fazer da sua rede social mais um canal de faturamento, de divulgação da sua marca, né? Se você não tem consistência no meio de tanta concorrência. Então, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre isso. E vou começar a falar um pouquinho de como foi para mim, né? O início meu também, eu também passei por esse tipo de dificuldade. Quando eu comecei a desenvolver meu trabalho pelas redes sociais, para desenvolver a minha marca, enfim, eu tinha muita dificuldade para produzir conteúdo, demais, era muito difícil. Então, assim, eu entendo o que você sente, porque eu também passei por isso. Então, é muito difícil fazer os primeiros posts, é muito difícil fazer os primeiros vídeos, né? Então, é um desafio. E o que eu fazia? Inicialmente, eu começava assim, o que eu vou postar hoje? Aí, no outro dia, o que eu vou postar hoje? Eu fazia uns vídeos, mas assim, não tinha uma consistência. E às vezes eu ficava refém do post naquele dia, às vezes demorava muito mais. Até porque eu não tinha tanta técnica assim, né, pra estar falando nos vídeos, isso, aquilo, outro. Então, o que eu percebi? Falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar vários assuntos e vou criar eles todos num dia só. Então, mas eu vou explicar aqui com mais detalhes como que foi que aconteceu para mim. E isso facilitou muito a minha vida, é lógico. Porque imagina você com toda a sua rotina profissional, correria, família, tudo. E aí o que acontece? No meio dessa correria, você vai pensar em postar, e você fica imaginando, e você não vai postar. Aí você tem boleto para pagar, você tem coisa para resolver, você tem funcionário, você tem equipe, tem clientes, tem fornecedores, tem família, enfim, você não vai fazer. Então, assim, a única forma para você encontrar a consistência para isso facilitar a sua vida hoje é o quê? A questão do planejamento, porque a falta de consistência, ela tá vinculada à falta de tempo. Então, às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo, minha rotina é muito puxada, eu não tenho tempo, mas qual é a conclusão que eu tiro? As pessoas, elas não têm tempo porque elas querem criar o post todos os dias, né? Todo dia, é o post do dia. Então, isso atrapalha a sua criatividade, isso faz com que você poste, com menos qualidade, só para ser mais um post ali. E isso acaba interferindo, porque você não consegue desenvolver uma estratégia adequada para o seu público, tá? Para sua audiência. Então, fica tudo muito, como que eu posso dizer? Muito mal estruturado, vamos dizer assim. E o que eu trouxe hoje para você? A falta de planejamento, né? Então,
não tem ideia, não vai lá, fica rolando no feed, fica perdida e fica vendo o que os outros estão postando, aí encontra o post legal, vai lá, copia, ou faz pior e reposta, né? Isso é um dos piores erros que tem. E com a rotina intensa, ou seja, se você não mudar de estratégia, vai continuar dessa forma. Mas se você tiver um planejamento, você vai conseguir se preparar, porque planejamento é o seguinte, nada mais é do que você se preparar para o momento certo de executar. Então, quando você se planeja com antecedência sobre os conteúdos dos seus posts, você vai estabelecer uma rotina que te garanta que esses posts vão ser criados, postados, e aí você sim vai ter o retorno aí esperado da sua empresa. Isso que é o mais interessante. Então, você precisa saber com quem você vai falar, tá? Antes de tudo, você precisa ter definido o seu público, saber quais são as dores, que eu sempre falo, é impossível falar de marketing digital e em nenhum momento falar de persona, né? Então, você precisa definir quem são suas personas, precisa saber qual é o principal problema que você resolve, você precisa ter noção de quais são as 10 principais dificuldades que o seu persona encontra antes de ter a sua solução, né? O que é que você entrega? Então, você vai o quê? Depois disso, quando você conhece já o seu persona, você já vê o que ele gosta, o ou não. Então, você já começa a ter aquela noção de quem é o seu persona, quem é esse público, e aí isso começa a facilitar para você. Porque aí você vai o quê? Começar a listar quais são os objetivos dos conteúdos, por exemplo. O que você quer? Você quer fazer uma divulgação da sua marca, do seu tratamento, do seu produto? Ou você quer construir autoridade? Você quer mostrar a sua solução, que a sua solução é a melhor do mercado? Você quer fazer uma venda direta? Você quer relacionamento? Então, tipo, você vai criar essa rede social para ter um atendimento mais direto com o seu público, né? Então, você vai, lógico, fazer os conteúdos de acordo com os seus objetivos e você pode misturar esses objetivos. E a venda nada mais é do que alguém procurando uma solução que resolva o problema dele, né? E vem a união de quem está oferecendo essa solução. Então, você precisa saber, assim, é o que eu já falei, qual é o principal problema ou desejo que você soluciona dos seus personas. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 personas, mas ele tem que ter um objetivo ali praticamente em comum, tá? E como que faz, então, para você estar fazendo essa consistência de postagens? Você vai decidir quantos dias da semana você vai criar os seus posts. Então, vamos dizer que você fale assim, eu vou criar 5 vezes, vou fazer 5 posts durante a semana. Tá, isso é o interessante, você tá comprometido a fazer. Então, se você nunca vai se comprometer a fazer menos do que você já faz. Então, se você faz 4 posts na semana, por exemplo, hoje você tem que fazer pelo menos uma programação de 5. E por aí vai. Eu acredito, assim, que para feed, uma quantidade mínima seria 4 posts semanais, com qualidade, tá bom? Mas aí fica a seu critério. Às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho esse tempo de postar 4 vezes no feed, né? Então, assim, postar 2, 3 vezes é melhor do que não postar nada. Mas eu acredito que 4 vezes é, assim, já uma quantidade mínima aceitável aí na questão de consistência, né? Para você estar sempre ali postando. Quanto mais você posta, quanto mais o seu conteúdo é relevante e você fica ali parada vendo o conteúdo, o seu cliente ou o seu seguidor fica ali parado vendo o seu conteúdo, o Instagram, o algoritmo entende que você está entregando algo muito importante. Então, quanto mais você gera conteúdo de valor, quanto mais as pessoas ficam ali no seu conteúdo, mais o Instagram entende que o seu conteúdo é importante, que o seu conteúdo gera valor e mais ele distribui, certo? Então, por isso a importância da consistência. Quanto mais você tiver, melhor é. Outra coisa é o quê? Que você vai fazer. Então, você já sabe o exemplo. Você decidiu que você vai fazer 5 posts durante a semana. Então, você vai se programar para um dia
um horário, um dia aí a cada 15 dias, um horário determinado que você vai ter que então fazer esses posts para 15 dias, que no caso seriam 10 conteúdos diferentes. E você pode variar isso também, tá? Você pode escolher os temas de acordo aí com a semana. Então, por exemplo, você vai determinar qual tema você vai falar na primeira semana e qual tema você vai falar na segunda semana. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é tão difícil. Então, aí você vai, dentro de cada tema, você vai distribuir os conteúdos que você vai falar. Vai falar de alguma forma, cada tema de uma forma diferente. Então, você pode utilizar variando o feed, variando o Reels, você pode utilizar stories, você pode utilizar imagens, você pode utilizar textos, você pode utilizar carrossel. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades para você estar variando durante a semana. Outra coisa também que é interessante é você saber o quê? Que dentro da rede social você não vai falar só do seu produto, então você também vai estar falando sobre quem é você. Você vai mostrar o seu rosto, você tem que divulgar a sua marca, porque pessoas se conectam com pessoas, né? Então você vai mostrar sobre você. Tem que falar algo sobre você, tem que falar um pouco sobre você, um pouco sobre os seus bastidores. E aí sim você vai conseguir criar uma página, um perfil social. O que você não pode é fazer o seu perfil um catálogo de produto ou prestação de serviço. Isso daí não é interessante. Isso daí não gera conexão. Por quê? Porque tá na cara que, tipo, a pessoa que vai bater e olhar, ela não vai conectar com pessoas, só vai falar de produto. E o que? A pessoa só tá querendo vender o produto dela. Então, se conecte e procure tirar dúvidas, conversar, falar algo que seja do seu interesse, mostrar algo do seu hobby. Então, tudo isso é interessante. Então, na hora de você fazer o seu planejamento, você também inclui esse tipo de assunto, tá? E outra coisa que eu falo, assim, que eu tenho alguma experiência, estabeleça o dia certo que você vai fazer o cronograma dessas postagens, certo? Por quê? Às vezes você fala assim, eu vou fazer no dia da minha folga. Gente, é bem complicado você querer, de repente, você tem um hábito de todo domingo você sai, você vai para casa dos seus pais, ou você vai passear, ou isso ou aquilo outro, e aí você decide fazer os posts bem nesse dia. Então você vai fazer o primeiro dia, você vai fazer a segunda semana, na terceira vez você já não vai fazer mais. Então, você tem que ter aí uma agenda para você produzir o seu conteúdo, mas desde que não encaixe nas suas folgas, que são especiais, certo? E para isso seria interessante que você fazer uma gestão de tempo aí durante a sua semana, durante a sua rotina, para ver o que você faz hoje, às vezes as pessoas, eu trago aqui uma reflexão, às vezes as pessoas, elas falam assim, eu não tenho tempo, por isso que eu não posto todos os dias. Com valor, com geração de valor, com conteúdo. Mas a questão, às vezes, não é que não tem tempo. Às vezes está na gestão do seu tempo. Por quê? Porque todo mundo tem 24 horas. Todos têm 24 horas. E aí vai a questão de você priorizar. Então, às vezes, você pode começar a se autoavaliar. Quanto tempo eu perco assistindo Netflix? Quanto tempo eu perco na TV? Quanto tempo eu perco no WhatsApp conversando? Às vezes, se você começar a notar isso, você vai ver que você perde bastante tempo. Quanto tempo, de repente, eu perco querendo pesquisar sobre os meus concorrentes nas redes sociais e entretenimento, ao invés de focar na produção do meu conteúdo? Então, às vezes, a questão não é falta de tempo. Às vezes, a questão é gestão de tempo. E você determinar e priorizar isso. Então, se o canal do Instagram, do Facebook
ou até outra rede social, é um canal que você utiliza para captação de clientes, que você aumenta, tem o foco de aumentar o teu faturamento, encher a tua agenda ou vender os seus produtos, você vai precisar levar isso com um lado profissional. Então, você vai ter que priorizar isso. Então, a questão é você fazer a gestão do seu tempo. Porque se você fizer a gestão do seu tempo, você consegue a consistência. Então, assim, não deixe para criar conteúdo em dia de folga, porque isso dificilmente você vai conseguir manter essa rotina e aí você vai falhar nos conteúdos. Então, veja lá, depois que você decidiu quais são os temas que você vai abordar semanalmente, você vai variar, tá? Então você vai falar sobre, você vai dar informações, você vai falar de feedbacks, você vai tirar dúvidas, de repente mitos que seus clientes têm sobre aquele tema e na verdade não é aquilo. Então é assim que você vai trabalhando, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês estiverem gostando, deixa aí e pode ir clicando ou deixando a dúvida de vocês, tá bom? Mas existe, dentro do feed, existe uma variedade de conteúdos que você pode estar utilizando. Então, vamos dizer, você pode falar, como eu já fazer perguntas para o seu público. Às vezes você pode jogar a caixinha nos stories, tá? E também outras ideias. Vamos supor que você não tenha nenhum tipo de feedback, de retorno. Às vezes o engajamento seu é praticamente zero, tá? Mas assim, comece a prestar atenção. Mesmo que seu engajamento seja zero, coloque perguntas todos os dias nos seus stories. Coloque todos os dias. Uma hora a sua audiência vai acostumar e vai começar a fazer perguntas. Tá? Então você tem que acostumar a sua audiência. Sua audiência não faz perguntas para você porque ela não está acostumada que você responde, certo? Então, assim, quanto mais eles engajarem e faça perguntas também que seja fácil para eles responderem. E não que seja muito difícil de raciocínio. Então, perguntas simples que seja fácil deles responderem e que não exija tanto, eu acho que é uma boa estratégia também para você estar começando. Outra coisa também é que, ao invés de você só lançar a caixinha de pergunta, você pode começar falando sobre um assunto nos stories. Começa falando sobre alguma coisa, sobre as principais objetivos e soluções do que você entrega, e aí, a partir daí, você joga a caixinha de perguntas. Então, o que acontece? Você acaba mentalmente já preparando a sua audiência para ela fazer algum tipo de pergunta. Porque, às vezes, você explica alguma coisa do seu produto, do seu serviço, mas aí surge alguma dúvida. E aí você lança a caixinha, fica mais fácil da pessoa perguntar. Senão ela se sente perdida. O que ela vai perguntar? O que eu vou perguntar para ela? Entende? Outra coisa que também é interessante é você estar escolhendo quais são os feriados e quais são as datas comemorativas que fazem sentido para o seu negócio, para você estar utilizando também nessa sequência de posts. Quais são as datas comemorativas que você vai utilizar, que você pode fazer uma promoção, fazer algum evento, algo diferenciado ou algum tipo de postagem em homenagem, enfim, você também pode estar utilizando isso, né? Quais são as datas dentro da sua área que faz todo sentido você utilizar? Mas, gente, utilize e abuse de feed, imagens, vídeos, enquetes para você tirar dúvidas, carrossel, mostre você, o seu rosto, assuntos livres, como eu já falei, e também o seu perfil, como eu já falei, não é um catálogo. Então, seja sociável, mostre você, faça perguntas, interaja, responda, procura responder todas as dúvidas. E outra coisa, eu vou indicar aqui a ferramenta Trello. Por quê? Porque você consegue organizar os temas com datas e fazer o upload de imagens. Isso pode facilitar muito aí a sua rotina, tá? E também a sua programação de conteúdos, para você manter essa consistência. O que eu trago aqui para vocês também, a questão da prioridade, que eu já falei. Então, faça uma autoavaliação do que você já faz, o que você está fazendo que não te dá retorno nenhum e que você
perde muito tempo e que você poderia utilizar isso para estar produzindo seus conteúdos. Mas assim, produção de conteúdo você inicia com ideias, com temas, mas se você já tem uma lista de clientes, pesquise com eles quais são os assuntos que seriam mais interessantes. Porque não se trata de você, não se trata do conteúdo que você acha importante. Tá certo que dependendo da situação, tem conteúdos que você vai ter que passar para educar, mas é sempre importante você saber o que a sua audiência quer ouvir, entende? Outra coisa também que você pode fazer, às vezes você fica, dependendo do seu segmento, não tem tanta necessidade de você ficar toda hora no WhatsApp, toda hora no WhatsApp. Então, assim, toda vez que você fica lá no WhatsApp, você perde seu foco, perde seu foco. Então, principalmente se é assunto pessoal. Então, o que você pode fazer? Estabelecer um horário, sei lá, meia hora durante o dia, por meia hora durante o dia você vai fazer isso. Por quê? Porque para otimizar o seu tempo, para você ter mais tempo para fazer a produção de conteúdo. Eu já fui viciada em novelas faz muitos anos atrás, assim, já, e eu tinha aquele apego, sabe, da novela em horário nobre, eu queria porque eu queria. Graças a Deus eu não tenho mais, e eu tinha um vício muito grande com o WhatsApp. Hoje tá bem menor, mas assim, é coisas que a gente consegue mudar. Então, se todo mundo tem aquele vício de alguma coisa, ou joguinho no celular, que adora ficar vendo o joguinho, mas quando você estabelece essa rotina, você decide também se organizar. E eu acabei o quê? Colocando aqui alguns assuntos sobre erros de posts, sabe? Então, assim, quando você vai fazer os posts, você pode evitar o quê? Falar de comunicação abstrata, que é o quê? Aquele post que você fala para todo mundo. Ou seja, vamos supor assim, ó, tem às vezes alguma bio que você vai ver, a pessoa fala assim, eu te ajudo a realizar seu sonho, né? Qual que é esse sonho de verdade? Esse sonho, ele é abstrato. O que é sonho para mim não é o mesmo que é sonho para você, não é o mesmo que é sonho para outra pessoa. Então, será que ele de fato vai me ajudar? Então, assim, não conecta, fica muito generalista. Então, agora é difícil, diferente de você falar, eu te ajudo a realizar, a você conquistar a sua independência financeira. Eu te ajudo a falar inglês fluentemente e com um método 2 vezes mais rápido que o tradicional. Entende? É bem mais específico. Então, tipo assim, tenha qualidade, faça isso, tenha o meu método e adquira qualidade de vida. Não, o que é de fato qualidade de vida? Né? O que é qualidade de vida? Para isso, qualidade de vida é abstrato. Então, as pessoas têm dificuldade para, inclusive, estarem, como que eu posso dizer? Estar especificando o que é qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É uma quantidade de horas boa, é atividade física, é uma alimentação saudável, hidratação, né? Que mais que é qualidade de vida? Então, às vezes, qualidade de vida que você fala não é o que eu enxergo. Então, você tem que especificar quando você está falando que o seu produto traz mais qualidade de vida. Outra coisa também, autenticidade. É super importante você ter autenticidade. Então, crie a sua identidade, crie as suas próprias frases, os seus conteúdos. Não fique copiando, não fique repostando. Porque quando você reposta, você está dizendo que... É a mesma coisa de você estar dizendo para você que você não tem criatividade, entendeu? Então, crie você mesmo a sua identidade a partir disso. Quando você reposta demais coisas de outros perfis, você está mais divulgando esses outros perfis do que o seu próprio. Então, assim, aproveite para desenvolver a sua marca pessoal, o seu brand, fale de você, fale da sua história, desenvolva a sua personalidade. Outra coisa também que eu acho que é assim super interessante e válido é quando você faz as montagens assim com muito excesso de informação. Quando você faz aquela montagem com muito excesso de informação,
às vezes as pessoas elas acham que estão até bonita, porém o seguidor, ele pode se perder ali, se atrair pelo excesso de informação e se desviar da atenção da sua mensagem. Então, é importante você tomar esse cuidado com o excesso de a poluição da imagem de uma montagem. Isso daí também pode atrapalhar e às vezes isso também interfere no seu engajamento. Outra coisa também que eu vejo são as questões de muitas hashtags. Muitas pessoas gostam de usar demais hashtags. E assim, não é interessante, porque quando você coloca demais, além da legenda ficar poluída, tá? De hashtag, o Instagram, ele pode considerar isso como um spam e aí ele diminui o seu alcance. Então, é interessante você utilizar, mas de uma forma moderada. Então, utilize 5, 7 hashtags para você não perder o seu alcance aí, caso o Instagram acabe identificando isso como um spam. Outra coisa também, quando você for escrever texto, dê espaços, né? Na hora de você criar os parágrafos, dê espaços, porque isso gera um respiro visual, né? E não cansa tanto. Agora, imagina um texto inteiro sem nenhum espaço. Fica muito mais cansativo na hora de você ler. Use emojis para você demonstrar algum tipo de sentimento de acordo com o conteúdo daquela frase. Use frases também não muito grandes. E sempre procure também deixar perguntas no final dos posts, certo? E lembre-se, não existe uma legenda perfeita, padrão. Não existe a legenda tem que ser curta ou tem que ser longa. Não. O que existe é a legenda sem graça e a legenda que impacta, a legenda top. Então, é isso que existe. Então, procure fazer isso, tá? Procure colocar essas legendas aí e procure, de alguma forma, motivar o seu seguidor, sua persona, o seu futuro cliente. Procure motivar ele de alguma coisa, em alguma coisa, despertar algum tipo de sentimento nele com isso, tá? Com essas frases e tudo. Quando você faz, às vezes também tem alguns mentorados que falam assim, eu tenho dificuldade, tenho que ficar tirando muita foto, isso, aquilo, outro, porque eu acho interessante. Gente, quanto que você investe para você tá aparecendo na rádio, numa revista, ser anunciado em algum lugar, você sempre paga para aparecer. E aí tem pessoas que não aparecem na própria rede social, né? Então, assim, você tem que trabalhar a consistência, a sua imagem, porque quanto mais as pessoas veem a sua imagem, mais elas memorizam e mais elas estão relacionando a sua pessoa, tá? Com a sua solução, né? Então, assim, quem não é visto não é lembrado. E também tem a questão da humanização da sua marca, da socialização do seu perfil, certo? As pessoas, elas vão se socializar mais com você se você for, se você mostrar o seu rosto, as pessoas querem saber quem é. Então, outra coisa também, uma dica para você tirar as fotos, você pode começar a gravar o vídeo você mesma, tá? E você vai trocando em modo selfie aí, e você vai trocando de pose. Então, grava aí um vídeo, sei lá, de 1 minuto, 30 segundos e vai trocando de pose. Aí depois, o que você faz? Quando você estiver rodando a imagem, você paralisa e tira um print. Isso daí é uma boa estratégia, tá bom? Para você ter várias fotos. Então, você pode, de repente, tirar um horário e, sei lá, trocar 3, 4 tipos de roupas diferentes e aí acaba que em meia hora, 40 minutos, você já tem aí uma coleção de fotos para você estar utilizando. Isso é super legal, super estratégico. Aí, às vezes, as pessoas também, às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho ideia de que tema falar, isso, aquilo, outro. Olha, faz o seguinte, dá uma olhada no YouTube,
Lá no YouTube é incrível, né? O YouTube, tem muitos temas, assim, importantes da sua área. Então, dá uma pesquisada sobre isso, vê o que tem mais visualização, sabe? Vê o que isso o que tipo de tema que você tá vendo que tem mais visualização, que tipo de insight que isso te traz, que tipo de criatividade que você vai ter para desenvolver o tema mais com a sua autenticidade, né? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Você concorda? Você não concorda? Né? Então, assim, procure isso também. Às vezes no Google você pode digitar alguns temas específicos para você encontrar quais são os tipos de respostas. Tem Google Trends, tem bastante sites aí, maneiras de você fazer buscas, tá? Que são bem interessantes. Use linguagem simples na hora de você conversar. Então, não tenha vergonha. Às vezes você fica pensando que o profissional, seu concorrente, vai ouvir você falando. Mas pensa que o teu público, ele é leigo. Então, ele não tem que ficar sabendo de palavras difíceis, certo? Então, garanta que a sua audiência está entendendo aquilo que você está falando, né? Porque ele precisa compreender a importância, você precisa educar ele, ele precisa entender da importância da sua solução para ele, então, desejar ter a sua solução e te procurar como profissional. Gente, vocês têm alguma dúvida? Então, assim, ó, pensa bastante que a sua imagem reflete sua marca, tá? O que você quer passar pro seu público? O que você quer passar para sua audiência? Então, se preocupe com isso, tá? Gente, a live hoje nem é tão longa assim, mas eu vou aqui fazer um resumão dos tópicos que eu acabei falando aqui com vocês, tá joia? Olha, a gente falou aqui que o principal a respeito de consistência não é a falta de tempo, e sim a gestão de tempo. É você priorizar e estabelecer um horário para você criar esses conteúdos aí de pelo menos 2 semanas. Você pode fazer isso ou um dia para fazer os conteúdos do mês inteiro, ou um dia para fazer os conteúdos durante 2 semanas. Outra coisa, a gente está falando sobre planejamento. Então, você vai ter que fazer isso com antecedência, você vai ter que se preparar para que os seus conteúdos estejam prontos no dia do post, tá? Facebook você consegue até agendar a postagem. Porém, hoje, se você tem Facebook e Instagram, quando você faz um post do Instagram, você consegue automaticamente repostar na sua página do Facebook. Por quê? Porque é a mesma empresa, é o mesmo dono das duas redes sociais. Então, isso facilita muito para você, para a gente, né? Outra coisa, se você achar que é difícil, você também pode estar procurando algum site que você pode estar agendando. Deixa tudo já o conteúdo pronto, você agenda e ele dispara automático para facilitar a sua rotina, né? Porque aí você não fica ali dependente todo dia de ter que ficar postando. Eu uso o MLabs, eu gosto do MLabs, porque eu utilizo 3 redes sociais, estou indo para a 4ª, já vou começar a utilizar a 4ª, então para mim é vantagem. Então, dependendo do conteúdo, eu consigo usar nas 4 redes sociais, tá? É óbvio que dependendo do conteúdo, não. Por exemplo, YouTube é só quando é vídeo. Eu tenho a minha página, né, o meu canal no YouTube. Toda vez que é vídeo, eu consigo postar no YouTube. Toda vez que é algum tipo de texto, de imagem, de carrossel, aí eu uso Facebook e Instagram. E a minha futura marca aí, futura rede social, vai ser o TikTok, que também é baseado em vídeos. Então, às vezes, por exemplo, o vídeo que eu utilizo no TikTok, eu posso utilizar tanto no Facebook como no Instagram e como no YouTube. E isso é muito interessante, entendeu? Você faz um conteúdo e você reproduz em quatro redes sociais. Mas assim, o que eu quero falar para você não se preocupe tanto com quantidade de redes sociais,
tá? Antes de se preocupar com quantidade de redes sociais, você tem que se preocupar com a qualidade que você desenvolve nas redes sociais, tá? Não adianta você querer abraçar todas as redes sociais e não conseguir fazer um bom trabalho. Então, assim, se você tá iniciando, comece pelo Instagram e Facebook. Eu indico os dois, porque Facebook ainda é o mais forte. É lógico que isso vai variar dependendo do tipo de público que você tem, dependendo da idade do seu público, né? A gente sabe que numa tendência maior, o Facebook ele tem um público que tem mais idade, enquanto que no Instagram o público tem menos idade, ou seja, um público mais jovem. Porém, isso vai variar muito do seu nicho, da sua persona. Pode haver aí alguma variação. Tem pessoas no Instagram com 50, 60 anos e tem pessoas novas no Facebook. Então, vai variar. Existem essas predominâncias, essas tendências, mas ela não é uma regra, né? Então, existem as exceções. Então, eu usaria as duas redes sociais, Facebook e Instagram, para eu avaliar as métricas de engajamento, para eu poder entender em qual rede social eu tenho uma audiência mais engajada. Se você só tem uma única rede social, você não tem parâmetro, você não consegue comparar, entendeu? Então, eu acho que aí é complicado. Então, o Facebook junto com o Instagram é legal justamente pela facilidade. Você vai lá, posta no Instagram, já reposta automaticamente no Facebook. Então, assim, é um único trabalho só que você vai ter, tecnicamente falando, e você consegue fazer o parâmetro de engajamento. Então, eu acho isso muito legal. Depois que você está acostumada, você consegue produzir conteúdo, que você consegue engajar, que você consegue responder à sua audiência, que você já está tendo um bom resultado, aí sim, procure um outro canal, uma outra mídia. Só que você precisa estar numa mídia aonde o seu público vai, tá? Então, não adianta você estar lá no Twitter se o teu público não está no Twitter. É um exemplo. Tá? Então, pesquise aonde estão os seus clientes, quais redes sociais eles mais ficam. Invista nessas redes sociais, tá bom? E aí, aos poucos, você vai aumentando. Outra coisa também é que eu, na recapitulação aqui que eu tava falando, pesquisar os temas mais relevantes, mais visualizados da sua área no YouTube. Você pode fazer isso também no Google Trends, ou você pode também pesquisar pelo Google. Mas no YouTube tem alguns temas aí da sua área que pode estar bombando e você pode ver que tipo de assunto que é, se é relevante para você, qual é o seu posicionamento sobre esse assunto, se você é a favor, se você é contra, e aí isso pode te dar insight para você criar o seu conteúdo. Não é copiar, você vai criar colocando a sua identidade, tá? Com certeza, você fazendo isso, você vai conseguir consistência que você precisa para aumentar cada vez mais o seu engajamento, o seu envolvimento, para melhorar o seu relacionamento com o seu público. E automaticamente isso vai aumentar as chances de vendas, né? Então, assim, eu desejo de verdade que esse conteúdo tenha agregado no seu aprendizado, que você possa colocar em prática, que aquilo que você entende como primordial, você acabe aí colocando, estabelecendo na gestão do seu tempo e que você consiga, através disso, ter uma marca diferenciada, com engajamento, mais clientes, maiores resultados, que você possa realizar os seus objetivos através disso, tá? Então, lembre-se que toda habilidade é treinável, toda habilidade é treinável. Então, todo sucesso, ele vai depender de atitudes. E toda atitude depende de escolha.
tá? Então, a pergunta que eu termino aqui para você é: qual escolha você pretende fazer para realizar os seus sonhos? Né? Então, se a consistência ela pode acelerar os seus resultados e acelerar a realização dos seus sonhos, a consistência com o seu público, então decida se você vai fazer ou não, porque agora é com escolha, agora são escolhas. Boa noite, bom descanso, que Deus abençoe a todos e até sexta-feira.